Olá, eu sou o Thales Covolan, sou CEO e fundador da Turistando Chile, e hoje eu vou contar uma breve história ao longo desses 10 anos de empresa. Tudo começou em 2014, onde eu era um jovem de 24 anos, morava com meus pais ainda, vim de uma família de classe média, onde eu tenho 2 faculdades de marketing e publicidade, não estava conseguindo trabalhar na minha área, e nessa época eu tinha um colega que morava no Chile e sempre ficava falando, vem pra cá, tudo. E eu tinha vontade de morar no exterior, sempre tive essa vontade, mas não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha, que eu ganhava, eu gastava num hobby que eu tenho, que é carro, né? Todo mundo sabe, todo mundo que é próximo a mim sabe que eu gasto dinheiro com carro. Todo o dinheiro que eu tinha estava investido no meu carro, que eu tenho um Voyage, esse Voyage eu tenho até hoje. E nessa época o meu carro tinha quebrado, estava indo para uma arrancada, e o meu carro quebrou bem na Bandeirantes. Todo o dinheiro que eu tinha investido no motor veio a perder, né? Então nessa época eu fiquei super desgostoso, tudo, e parece que tudo tava dando errado. E aí esse meu amigo falou, pô, vem pra cá, passa um tempo aqui, vem tentar fazer um dinheiro, tudo. E aí o pouco de limite que eu tinha no cartão, eu pesquisando a passagem, achei uma passagem barata na época pro Chile. Eu falei, pô, vou tentar. E não falei nada pra ninguém, simplesmente comprei a passagem e falei pro meu amigo, meu, tô indo. Ele falou, quando? Mês que vem. Comprei a passagem. E aí eu comuniquei meus pais, tô indo. Mas como, tudo, eu falei, meu, tô indo, vou passar um tempo lá. E eu não tinha noção nenhuma, né, do turismo. E nem sabia quanto tempo podia ficar no país como turista. E acabei comprando a passagem para 120 dias. E não sabia que o turista poderia ficar 90 dias. E acabei comprando para 120 e simplesmente comprei. E sem nenhum real no bolso. Tava chegando perto da data de viagem para ir, tive que vender as rodas do carro e deixar meu carro no cavalete. Vendi as rodas por R$1.200 para poder levar o dinheiro para o Chile. Então aí começou a minha história para poder embarcar para o Chile. Cheguei em Santiago numa quinta-feira à noite, conversando com meu colega. Ele me recomendou ir no Mercado Central, onde ali tem bastante oportunidade para os brasileiros recém-chegados em Santiago, por conta do português, porque ele tem muita oportunidade no turismo, né? Por conta de restaurantes, agências de turismo, que naquela época tinha bastante, em torno de umas 5, 6 agências, que hoje não tem mais, né? Mudou muita coisa. E fui eu, na sexta-feira cedo, acordei e fui lá em busca de uma oportunidade. Chegando ali, conheci um gerente do restaurante El Galeão, onde conversamos bastante e ele me deu uma oportunidade para estar começando. Porém, tinha 2 requisitos que eu fiquei pensando. Era tirar a barba, que naquela época eu tinha uma barba um pouquinho mais ralinha, mas eu tava tentando deixar crescer, eu tive que tirar essa barba e iria começar na segunda-feira. Também tinha que estar vestido de social. Eu não tinha levado meu sapato social, tinha levado só o tênis, onde eu tive que comprar um sapato. Então eu tive que gastar, cheguei gastando, né? Então eu tive que comprar um sapato e tive que comprar um sapato bom por conta da minha coluna. Eu tenho um problema de coluna, então eu tive que comprar um sapato com amortecedor, toda aquela frescura toda. Então eu acabei gastando R$400 daqueles 1.200 que eu levei. Já tive que fazer um investimento ali para poder começar na segunda-feira. Fiquei feliz, né? Porque em um dia já consegui arrumar um emprego e já era uma oportunidade, já era um salário bom, maior que um salário mínimo na época ali de Santiago. Então cheguei na sexta-feira à noite na casa desse meu colega, comentei com ele, ele ficou super feliz, eu comentei sobre o salário, ele falou, cara, você já começou ganhando um salário maior que muita gente aqui, né? A gente ficou super contente. E aí, liguei para meus pais, expliquei, eles já ficaram contentes, eles estavam muito receosos naquela época de eu ter ido para Santiago sem nada, né? E os pais assim, ficam aflitos, tudo, né? Então foi uma vitória logo ali no começo dessa trajetória, né? E a minha função nesse emprego era promoter, né? Promover a venda do restaurante. Ficava na porta do restaurante com um menu ali na mão e chamando os brasileiros, convidando para almoçarem no restaurante. Então apresentava todo o menu e obviamente ali no Mercado Central tem o caranguejo, o king crab, para poder mostrar pros turistas. Então eu pegava o caranguejo, apresentava e explicava como era feito o prato, tirava foto com os turistas e convidava eles a almoçar ali. Eu fazia a oferta do caranguejo, tirava foto e colocava os clientes para dentro. E com isso, os clientes sempre me perguntavam, pô, Thales, qual a empresa aqui de turismo eu posso comprar os passeios, tudo. Então, naquela época, a internet ainda era muito fraco e tinha muita oferta dentro do mercado,
né? Não tinha muita agência na internet, nem nas ruas em Santiago. O Mercado Central era muito forte, as agências. Então eu sempre recomendava, então eu sempre indicava algumas agências ali, até que eu fiz uma amizade com uma agência e eles começaram a ver que eu indicava bastante, então chegou até mim e falou: Thales, você indica bastante turista ali, eu vou começar a te pagar uma pequena comissão porque você indica ali a gente e tal. Eu falei: legal. Obrigado, tal. E ali começou uma parceria, então eu começava a indicar os clientes ali, então eu chegava até eles ali e falava: pessoal, tô trazendo aqui fulano, meu primo ali de São Paulo, então dá uma atenção, aquela história, né, de vendedor. E eles agradeciam e fechavam os passeios, então chegava no final do dia, eles me pagavam comissão. Então sempre, como eu fui sempre um bom vendedor, eu fazia todo aquele meio de campo e levava bastante clientes para eles. Tem dia que às vezes o cliente nem almoçava, que já era 3, 4 horas da tarde, e mais o cliente, por eu ter abordado ali, feito uma foto com um caranguejo, o cliente sempre perguntava: eu tô procurando passeio, quero ir para Contitoro, qual empresa que você recomenda? Eu já levava eles até lá, explicava o passeio e fazia já uma pré-venda, e depois o vendedor da loja ali vendia e eu ganhava aquela comissão do dia, então eu acabava ajudando financeiramente, né? E aí o tempo foi passando, eu fiquei em torno de 2 meses nesse restaurante, e até que um dia um dono dessa agência, ele chegou até mim e falou: Thales, quero conversar com você, passa aqui no final do dia. E aí eu fui lá e ele falou: cara, queria te fazer uma oferta, você não quer vir trabalhar comigo, vendendo passeio, que você tá indicando bastante cliente para esse vendedor meu, que era o Renato nessa época, um parceiro nosso. E aí ele falou assim: só que eu quero trazer você pro meu time, vem trabalhar comigo, você vai ganhar bastante dinheiro aqui e tal, você vende bem e tal. Eu falei: mas você só paga a comissão. Ele falou: nosso modo de trabalhar. Eu falei: não, eu tenho que ter um salário fixo, porque eu preciso de um pé de meia, né, fazer meu pé de meia para poder mandar dinheiro pro Brasil, tudo. Ele falou: cara, mas eu não trabalho assim, trabalho só com comissão. Eu falei: não tenho interesse. Aí eu e o Davi começamos a negociar, porque ele só pagava a comissão e eu precisava de um salário. E também no Eu Galeão eu tinha café da manhã e almoço. Pra mim era vantagem, porque eu não precisava gastar com café da manhã e também não precisava gastar com almoço, né? E aí a gente negociou tudo. Aí ele acertou pagar um salário, pagar uma comissão diferenciada do que ele pagava, né? Obviamente menor a comissão, porém tinha um fixo. E aí eu tive que anunciar para o Eu Galeão que eu ia sair. Eles ficaram chateados, obviamente eles queriam manter eu, porque eu fazia o papel com excelência. E aí foi onde o gerente chegou comigo e falou assim: cara, você continua indicando a gente? Eu falei: claro, pô, não tem por que eu parar de indicar vocês. Ele falou: cara, então vamos fazer o seguinte, você pode continuar tomando o café da manhã aqui com a gente, almoçando, traz o cliente aqui pra gente, a gente vê como vai ser o seu desempenho com essa parceria e eu te pago 10% de comissão também da mesa. Eu falei: pô, excelente, não tem por que eu parar de indicar vocês. Então, pra mim foi super vantagem, né, continuar com a parceria com eles. Então, ao mesmo tempo que eu continuei vendendo eles como restaurante, eu conseguia vender o meu papel como vendedor de turismo. Então, foi super vantajoso. Então, eu aprendi, comecei a vender os passeios, comecei a ir nos passeios, estudei bastante. Então, o Davi me mandou para conhecer vinícolas, Valparaíso, Cordilheira. Comecei a entender um pouquinho sobre os passeios, estudava em casa, pesquisava e ao mesmo tempo eu indicava o restaurante. Então assim, foi muito vantajoso para mim nessa época. Então eu comecei a entender sobre o produto e indicava o restaurante, então ganhava dos dois lados, né? Então foi muito bom mesmo. Fez todo o diferencial ali, eu com quase 3 meses ali, e foi sensacional. E aí, ali no turismo, todo mundo se conhece, os brasileiros, né? E nessa época eu conheci bastante brasileiro, que trabalhava em outras agências, obviamente, e ali a gente foi bem unido ali, a galera. Obviamente, concorrência tem entre uma agência e outra, mas a galera, todo mundo se conhece e faz amizade, né? E nessa época estava surgindo uma outra empresa, uma empresa nova, e muito brasileiro estava migrando para essa agência nova, chamava Life Tours, né? E o pessoal sabia que eu era formado na área de marketing, e teve um amigo que queria me puxar para essa agência. Aí esse colega me chamava para ir para essa empresa nova, né, para gerenciar a parte do marketing, e eu ficava pensando: pô, tô aqui na Colob, tudo, trabalhando bem, vendendo bem, ganhando um bom salário, tava tudo bacana, porém tinha uma coisa que me incomodava muito, né? Por mais que eu vendia, eu tava alcançando um salário legal, que eu nunca consegui tirar um salário desse aqui no Brasil, mas tinha uma coisa que me incomodava, era a qualidade do serviço que era entregado, porque eu vendia que
ia ser uma van limpa, um motorista que falava português, um guia que ia atender em português, um roteiro que ia passar em 5 pontos turísticos, e não era um serviço que estava sendo entregue. Um motorista que atrasava, uma van velha, uma van suja, e aí no final do dia descia uma van de, por exemplo, 10 pessoas e vinha reclamar comigo. E aí eu conversava com o dono da agência e ele falava assim, relaxa, eles já vão embora, eles já vão esquecer. Então aquela qualidade de tour que eu vendia não estava sendo entregue, isso me incomodava bastante. Então o máximo que ele fazia, ele falava assim, dá um transfer de volta para eles, tá tudo certo. Ele não devolvia dinheiro, não fazia nada e tava nem aí. Então por mais que ele era muito gente boa, muito legal, ele não tava prestando um serviço de qualidade, que era aquilo que a gente vendia. Então ele não se importava com isso, né? E isso me incomodava bastante. Então fez eu pensar até onde valeria a pena eu seguir, né, com isso. Então, como estava vindo uma empresa nova no mercado, uma empresa que estava prestando atenção com isso, com esses detalhes, eu falei, vale a pena eu escutar. Então eu topei e fazer essa entrevista, separei um portfólio que eu tinha aqui do Brasil, nessa área de marketing, e fui fazer essa entrevista em espanhol. Minha primeira entrevista em espanhol, eu com quase 3 meses de Chile, nem sabia falar praticamente espanhol, porque todo o meu tratamento com todo mundo era em português, então eu sabia pouca coisa, malemar falar um olá, e encarei essa entrevista em espanhol. Bom, aí nessa empresa eu comecei a fazer todo o trabalho de marketing. Uma das sacadas que eu tive foi fazer uma página no Facebook, e o nome dessa página foi Turistando Chile. Onde começou a história da Turistando Chile foi ali, né? Dentro dessa página eu colocava dicas de Santiago e conversava com o pessoal, tirava dúvidas do que fazer, montava roteiro, e é onde eu captava esses leads e levava para os vendedores dessa agência. Então marcava reunião, passava o endereço, então fazia a venda ali ou marcava reunião para tirar as dúvidas ali dentro do escritório, e os vendedores acabavam atendendo ali no escritório. Eu fiquei em torno de 8 meses. Em abril eu pedi para poder ir para o Brasil, para o casamento da minha irmã, onde quando eu voltei do casamento, voltei do Brasil, eles me mandaram embora. Foi um golpe assim que eu não estava esperando, porque me pegou de surpresa. Eu não tinha nenhum plano, né, para isso, eu tinha uma reserva, mas eu não estava esperando por isso. E foi aonde eu tive essa sacada de, e agora, o que eu vou fazer? Sem nenhum plano, pré-temporada, e eu tava já nesse meio de turismo, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para outra agência ou não? O que eu vou fazer? Até pensei em voltar no mercado central, e só que ninguém ia pegar eu para trabalhar, sendo que eu tinha uma outra viagem em junho, que era o casamento do meu cunhado, ou seja, 1 mês e meio eu ia ter que ir pro Brasil de novo. Então eu fui trabalhar no Bela Vista, num karaokê, à noite, de garçom. Então eu trabalhava de quinta a sábado e domingo, quinta a domingo praticamente, à noite, e durante o dia eu acabei fazendo o meu pé de meia para fazer a página da Turistando. Então eu comecei a criar a Turistando Chile, site, panfleto, comecei a criar a empresa, porque o estrangeiro com o root eu já tinha dado a entrada no meu documentação, então o documento meu saiu, e aí eu vi que o estrangeiro poderia ter essa microempresa, que aí eu tive a ideia de montar a nossa agência, a Turistando Chile. Então, durante a semana, segunda, terça, quarta e quinta, durante o dia eu trabalhava na Turistando Chile, então eu já começava a captar esses clientes na internet, fazendo o blog Turistando Chile. À noite eu fazia o trabalho de garçom no karaokê. Só que, como a documentação não saía, não poderia fazer nada, né? Então os clientes que chegavam, eu acabava passando para a empresa do Davi, da Colob, né, para ele poder fazer toda a operação, e explicava para os clientes que estava sendo operado pela Colob, e eu estava esperando a documentação sair. Então tive a ideia de postular para o Vale Nevado, para me trabalhar no Vale Nevado, no hotel de Vale Nevado. E aí fui aprovado para trabalhar no Vale Nevado. Enquanto isso não caía neve, eu não poderia subir para o Vale Nevado. E esperava e não caía neve. Aí eu fui para o Brasil para o casamento, voltei, e nada de neve cair. E aí a documentação tava em processo, quase saindo, e nada. E aí a gente fica esperando sair do documento. E eu tava ficando preocupado porque precisava trabalhar, né? Eu já tinha parado de trabalhar no
karaokê, e a empresa também nunca que abria, o documento só estava em análise para poder abrir a documentação da empresa, e eu precisava trabalhar. Então eu resolvi voltar para o mercado central, e aí fui trabalhar numa outra empresa chamada Pronto Tour, que hoje já não existe mais, e voltei a trabalhar vendendo passeios, vendendo, comecei a vender bastante, e aí no final passei a temporada toda trabalhando, temporada de 2015. No finalzinho da temporada saiu a documentação, dia 15 de setembro de 2015, oficialmente abre a Turistando do Chile, documentação aprovada, 100% legalizada. E aí é onde no finalzinho da temporada eu comecei a operar os passeios em Santiago. Então no finalzinho da temporada de 2015 a gente conseguiu começar a operar, e aí eu comecei a montar a minha equipe. Então eu comecei a procurar um escritório para poder montar ali. Então a gente começou a operar no finalzinho dessa temporada. Então eu comecei a procurar um escritório ali no centro, que seja fácil acesso ali pra galera, e achei ele perto ali da Rua Augustinas. O nosso primeiro escritório foi na Bombeiro Ossa. Era um escritório escondidinho ali da rua de trás da Augustinas. Tinha que subir um elevadorzinho bem antigo. Tinha os botõezinhos todo de ouro, assim, bem bonitinho. E um escritório bem pequenininho, cabia 2 mesas, uma TV, e era isso que a gente tinha. Então, ali começou a história do Turista do Chile. Então, esse ano de 2016 foi bem bacana porque meus pais chegaram para agregar, então criou uma força super bacana. 2016 foi excelente com a chegada deles, a van nos deu uma força extraordinária. Quando a gente tem esse veículo a nosso favor, a gente consegue fazer muita coisa. E meu pai chegou com toda a garra, toda a dedicação ali, fazia vinícola de manhã, vinícola à tarde, transfer à noite, transfer de madrugada, bale-high, né? Meu pai chegava de muitas vezes de um serviço, a gente vendia na troca de guarda, ele já voltava para a vinícola à tarde. Então, assim, foi muitos momentos ali que esse veículo, né, e meu pai fez toda a diferença ali no dia a dia ali, né? Então, foi muitos momentos ali que a gente lembra e dá bastante risada. E no ano de 2017, foi o ano que eu casei com a minha esposa, Karina, e a gente até brincava que a gente não ia trabalhar junto, porque a gente tinha medo de brigar, tudo. Então a gente decidiu que a gente não ia trabalhar, ela ia estudar na área dela, ia postular a documentação dela. E quando ela chegou lá, eu tava fazendo a conferência dos meses anteriores, era final de abril, pré-temporada, eu tava arrumando algumas coisas administrativas e ela chegou me ajudando, que é do jeitinho dela, quietinho. Ela tava vendo que eu tava preocupada com algumas coisas de planilha, tudo, e ela arregaçou a manga e começou a me ajudar quietinha. E ela levou jeito pro negócio e me ajuda até hoje na parte administrativa da empresa. Então a gente trabalha hoje até junto, só tenho a agradecer a ela também, porque a bichinha me ajuda na parte organizacional da empresa. Por conta dela que a gente tem hoje vários sistemas que antigamente era só planilha, que só por Deus, viu? Então em 2017 foi isso, ela chegou no time também da Turistando para somar, então só tenho a agradecer a ela também, pro nosso time tem hoje parte de sistema, ela que foi adicionando na empresa. Em 2017 também a gente conseguiu conquistar a nossa segunda van, foi uma Orlando, que essa Orlando não tem aqui no Brasil, é uma espécie de uma Spin. Esse carro era sensacional, a gente comprou esse carro praticamente zero, ele tinha 1.900 km, só que o ruim desse carro é que ele era a gasolina, então ele foi um carro que foi bem beberrão pro turismo, tem que ser um carro a diesel, né? Então esse carro passou pouco tempo com a gente ficou uns 3, 4 meses com a gente, depois a gente comprou uma segunda Gran Carnival, uma prata, já era 2013, esse carro é excelente pro turismo, né? Cabe 7 passageiros, mais motorista. Então esse carro foi bem bacana também. E aí em 2019 a gente conseguiu conquistar nosso primeiro carro 0 km, que foi uma Ford Transit de 17 lugares para passageiro e mais motorista. Esse carro foi sensacional, esse carro ia fazer a gente virar a chave, né? Um carro de grande porte para 17 passageiros. E foi bem no ano que teve a manifestação, né, em outubro. Esse carro a gente pegou em julho de 2019, ficou pronta toda a documentação para poder rodar no turismo. E a gente começou a trabalhar no turismo e aí veio as manifestações em outubro. Nessa época meus pais voltaram no comecinho de outubro e depois veio as manifestações. E isso acabou com o turismo pro Chile nessa época. E aí quando começou a voltar lá para janeiro, fevereiro, começou a voltar o turismo pro Chile, aí veio a famosa pandemia que atingiu todo o turismo para todo mundo, né? Isso mundialmente falando. E a gente teve que ver o que a gente ia fazer. Eu tava com um time nessa época de umas 12 pessoas,
praticamente metade do meu time pediu para voltar para o Brasil, pediram a conta. Nessas 6 pessoas que ficou, eu tive que mandar 3 embora. Eu tive que sair de escritório administrativo. Nessa época eu estava com um escritório bem bacana ali na Praça de Armas, no prédio espelhado que tinha ali. Eu estava com um escritório bem bacana, tinha em torno de 100 metros quadrados. Eu estava com todo o meu time operacional ali, Marte, guias. Eu estava com um time bem grande nessa época. Pontos na casa de câmbio, eu estava com 3 pontos de casa de câmbio. Eu tive que entregar todos esses pontos de venda ali. Então a gente teve que entregar tudo, né? E eu e minha esposa, a gente decidindo o que ia fazer. E em 40 dias de pandemia, eu e minha esposa decide largar tudo, vender tudo que a gente tinha e voltar pro Brasil e ficar perto da nossa família, porque ninguém sabia o que era pandemia, né? A gente não tinha noção o que era pandemia e a gente resolveu ficar perto da nossa família. Pandemia, galera, o que a gente teve que fazer? O Chile foi o último país da América Latina a voltar, e voltou. Quando voltou, ele voltou com várias restrições. Tinha que ter seguro Covid, tinha que fazer teste de Covid para viajar, então eles colocaram várias restrições. Obviamente é bom, né, por segurança, tudo, mas impedia muito do passageiro viajar. E demorou quase 2 anos para o destino voltar. E nesses 2 anos, nossos passageiros, a gente teve em média de mais ou menos 80 mil de passeios, de cancelamento, muitos passageiros pedindo cancelamento, devolução, reembolso. A gente teve que se reinventar. E que forma que a gente se reinventou? Criando a Turistando Travel, né? Então, ao longo desses 2 anos, a gente criou essa agência, Turistando Travel, onde a gente montou um ponto de venda. A gente criou aqui no mercado Summer Ball, aqui do parque de Indaiatuba, uma loja da Turistando Travel. Pensando que ia ser sucesso, a gente acabou vendendo a van lá no Chile e investimos todo esse dinheiro nessa loja, né? Pensando que, não, a gente vai ser um sucesso. Eu tinha um sonho de ter essa loja, uma loja física, montamos uma loja muito bonita, investimos uma grana lá e, infelizmente, a gente viu que ao longo do tempo não deu certo. Mas como a gente se reinventou, galera? A gente acabou pegando essa devolução, convertemos essa devolução em viagens para o cliente, viagens aqui dentro do Brasil, que nessa época, ao longo desses 2 anos, a galera já estava viajando dentro daqui do Brasil. Então tinha viagem para Porto Seguro, viagem para Bahia, então a galera já estava, né, viajando aqui, Gramado. Então o pessoal acabou aceitando. A maioria desses 80 mil a gente conseguiu converter em passeios aqui dentro, e alguns queriam ainda viajar para o Chile futuramente. Então, isso foi o diferencial dessas devoluções. Alguns a gente teve que devolver, né? A gente devolveu 100%, e é o que eu sempre falo pra galera. A gente tinha uns que não, devolve uma parte, a gente fala, galera, a gente vai devolver 100%. Acontece que a gente não consegue devolver tudo de uma vez, senão a gente acaba quebrando. Então, a gente acabou fazendo alguns parcelamentos com o cliente. Consegui R$500. Então eu vou te devolver 5 de 100. Não sei o que. É o jeito que eu consigo te devolver. Formalizo por e-mail e te devolvo 5 de 100. Tinha alguns que aceitavam, tinha alguns que batia o pé, fazia BIA, mas era o que a gente conseguia fazer no momento, e outros aceitavam o parcelamento de boa e outros aceitavam a viagem. Então isso foi o que salvou a gente na pandemia, né? E a parte da agência não foi para frente, que infelizmente a gente, como empresário, a gente às vezes dá um tiro errado, a gente erra. Se empreender fosse fácil, tava todo mundo empreendendo, né? Então a gente acaba errando também. E esse foi um erro nosso. Quando eu falo, eu e minha esposa, a gente acaba errando às vezes. Mas eu que sou cabeçudo, ela apoia as minhas loucuras, né? Eu acabei dando um tiro errado. E a gente teve que dar um passo para trás, e a gente acabou montando um escritório menor na época e deixando só a parte administrativa e voltando a vender a parte do Chile online, como a gente sempre fez. E no finalzinho de 2023 eu comecei a participar de bastante eventos, né, que as operadoras convidam, tudo, e o pessoal começou a me indicar bastante a parte de receptivo de Chile, e isso começou a me dar um estralo. Eu falei, já atendi algumas agências, na época eu atendia umas 30, 40 agências, e o pessoal começou a me indicar, o Thales receptivo lá no Chile, eu indico o Thales lá, o Thales tem um serviço lá no Chile. E aí eu comecei a olhar isso com um olhar diferente, falei, eu posso focar isso como um diferencial nosso. A gente tem todo o nosso atendimento aqui no Brasil, tem o receptivo lá, nossos guias, nossos motoristas. Então, vou começar a focar nisso.
no finalzinho de dezembro de 2023, quando eu comecei a participar mais profundamente nesses eventos, eu comecei a olhar diferente para esse lado, e aí a gente começou a focar nisso em 2024. Em 2024 a gente fez o nosso primeiro fan trip, onde a gente levou 15 agências parceiras para conhecer o nosso serviço lá em Santiago. Agora em fevereiro a gente fez o nosso primeiro meet, que teve em torno de 50 agências que conheceu o nosso produto. Em abril a gente fez nossa primeira feira de turismo aqui na Abave Campinas, que foi sensacional. Final do ano passado, 2024, a gente fechou em torno com 320 agências no nosso portfólio. Na feira a gente fez mais ou menos uns 500 cadastros, hoje a gente tem mais de 800 agências. E agora em 2025, esse restinho de ano, a gente tem muita coisa acontecendo. A gente está crescendo o nosso leque de produtos, não somente em Santiago, como Atacama, Pucón e Patagônia, onde a gente está crescendo várias oportunidades de negócio. Tem muita feira acontecendo pela frente, onde a Turistando tá com o nome no mercado, tem muita gente conhecendo nossos produtos. Eu acredito que até o final do ano a gente está com mais de 1.000 agências cadastradas e tem muita oportunidade de negócios acontecendo. E hoje completamos 10 anos de Turistando Chile, entre erros e acertos. E o que vocês não sabem é que lá atrás, em 2014, quando eu me aventurei a ir para Santiago, eu comecei de baixo. Comecei lá no restaurante Eu Galeão e muitas vezes eu tive que lavar banheiro. Comecei de baixo, muita coisa que ninguém sabe. E quando eu trabalhei de garçom no karaokê, lidei com muitos bêbados. E um momento muito engraçado, até tomei soco na cara de uma mulher pensando que era namorado dela, que eles tinham brigado, e eu tomei um soco na cara. E deixei de participar de muitos momentos em família, né? Tive que abrir mão da minha família, fiquei longe por 6 anos. Dos meus pais, de minha irmã, minha esposa, que na época a gente tava namorando. Então assim, muitas coisas a gente tem que abrir mão. Empreender não é fácil. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente fica longe de famílias. Teve muito momento engraçado que na hora eu fiquei desesperado. O motorista liga pra mim 8 horas da manhã subindo o Vale Nevado e simplesmente me liga e fala assim: minha van pegou fogo. Eu com 15 passageiros na van dele, ele fala que o motor dele pega fogo. E agora, o que eu vou fazer? Alguém tá bem? Todo mundo tá bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu acordei desesperado. Ele falou, não, já consegui outra van, tá tudo bem. E a manutenção da van dele tava em dia e simplesmente a van dele pega fogo. Outro momento engraçado, outro motorista descendo a cordilheira, uma roda de trás simplesmente sai fora. Era 2 eixos, 2 rodas cada lado na traseira, uma da roda sai fora. Também, manutenção em dia, a roda simplesmente sai fora. Que momento engraçado esse. Então assim, muitas vezes a gente perde dinheiro, muitas vezes a gente devolve dinheiro pro cliente parar de reclamar, né? Pra gente ter uma dor de cabeça menos. Às vezes o cliente tem razão, às vezes o cliente não tem razão, mas pra gente poder ter uma dor de cabeça menos, né? E empreender não é fácil, galera. Mas é gratificante, né? A gente gosta, a gente tem todo esse feeling para empreender, mas a dica galera, nesses próximos 10 anos a gente vai conseguir seguir empreendendo com toda a garra e dedicação que a gente tem. Então, o que eu espero para esses próximos 10 anos é isso, que a gente possa construir a Turistando Chile com a mesma dedicação que a gente vem trazendo nesses 10 anos de Turistando. A gente possa ter uma equipe que entenda esse processo que a gente passou, que não é fácil, que a gente vai ter perrengue no meio do caminho, mas que a gente possa construir isso cada vez melhor e crescer saudável, né? Sempre trabalhando com honestidade, com garra e dedicação. Então é isso que eu espero para os próximos anos. Se você entende isso, o trem tá partindo e é isso. Venha você também. Bora!